Olá, eu sou o João e eu tô muito animado por esse conteúdo porque ao longo desse vídeo eu vou fazer junto com você o plantio de algumas estacas, algumas mudas de ficus elásticos burgundi que eu enraizei pela água, na hidrocultura. As estacas já estão na hidrocultura sob os meus cuidados há mais de 5 meses. Sim, às vezes é um processo bem demorado, demanda paciência e persistência da gente, mas funciona. E agora as minhas mudas já estão com as raízes minimamente desenvolvidas e prontas para eu plantar no substrato, para que elas possam crescer e vigorar como uma bela planta, né? Como um belo ficus, que é uma árvore. Então eu vou te mostrar qual é o vaso que eu vou usar. Estou com uma ideia de plantio diferente, quero algo mais inovador dessa vez, já que eu estou com várias mudas do ficus elástica burgundi. Então o que eu vou fazer é plantar várias mudinhas juntas em um vaso grande, com bom tamanho, para que elas possam crescer de forma bem vigorosa e formar um vaso bem grande, bem lindo e bem cheio de ficus elástica burgundi quando as estacas crescerem. Então acompanhe esse conteúdo comigo que vai ser bem legal. Vou te mostrar então o vaso que eu comprei, ainda é surpresa, nem eu sei a cor do vaso que eu comprei, porque eu comprei uma cor aleatória, tinha 4 cores, então eu selecionei no site e veio uma cor aleatória, mas está tudo certo, não tem problema. Vou te mostrar também qual é o substrato, a receita de substrato que eu vou usar, a mistura que eu vou fazer. Então pega as minhas dicas por aí. E também vou te dar algumas dicas, né, para o processo de plantio dessas mudas, que por sinal é bem simples. Então eu espero que você acompanhe esse conteúdo. Não esqueça de me contar o que você achou desse plantio. Se você está tentando fazer propagações e reproduções de ficus elástica por aí, saiba que esse mesmo processo também funciona para todos os ficus e outras plantas, principalmente aquelas de caule lenhoso. Você pode inclusive repetir a mesma técnica de plantio, caso você queira, né, o mesmo esquema de plantio que eu vou fazer. Então acompanhe esse conteúdo comigo, não esqueça de deixar seus comentários, curtir o meu vídeo, se inscrever no meu canal e também, se ficar alguma dúvida, não esqueça, você pode deixar nos comentários ou entrar em contato comigo pelo meu Instagram aqui da tela e também da descrição desse vídeo. Agora então vem acompanhar esse conteúdo comigo e eu vou começar te mostrando como estão as mudinhas de ficus elástica burgundi. Então vou começar te mostrando como estão as minhas mudinhas de ficus elástica burgundi. Hoje é dia 28 de outubro, quando eu estou começando a gravar esse vídeo, porque eu vou gravar em partes. Então aqui tem outras mudinhas de ficus, aqui é o ficus altíssima, que eu já mostrei na atualização. Mas vou mostrar algumas raizinhas do ficus elástica burgundi. Então eles ficam aqui todos juntinhos, eu fico cuidando deles nesse local. E olhem só, vou tirar com cuidado. As raízes surgem dessa forma, tá vendo? Então é uma raiz mesmo, aqui tem várias protuberâncias, que são lenticelas, que eu explico o que são lenticelas, essas estruturas, nos meus vídeos de propagação, tá? Caso você queira ver, rode pelos vídeos anteriores, ou vou deixar para você também no cards o link da minha playlist. Então, aqui tem uma raiz propriamente dita, tá vendo? Então, é uma muda, e aqui, nesse lugar, surgirá um novo broto, né? Com novos galhos e novas folhas. Então, tem que ter cuidado no manuseio dessas estacas com raiz, porque as raízes são super sensíveis e quebram muito fácil. Então, tenha bastante delicadeza ao trabalhar com as suas mudas. E também tem uma outra gerando raízes, que é a que eu vou, né, fazer o plantio. Vou mostrar. Essa aqui é um pouco diferente da anterior. Ó, então tá vendo? Aqui tem mais raízes surgindo inclusive, tá vendo? Já tem 4 raízes pelo menos, né? Então, em alguns casos surgem mais raízes, em alguns casos menos, tá? Então aqui, ó, esse é o estilo da muda, né? E aqui também surgirá um broto nessa lateral, tá vendo? Não tá focando muito bem, mas é isso. Aqui também pode surgir um broto, mas normalmente é sempre um, tá? Então a chance de surgir um broto é nesse local, na ponteira da estaca, tá? Então essa também é uma raiz. Tá vendo que na lateral aqui do galho também tem lenticelas, que são esses pontinhos brancos que eles acordam, né, quando a gente coloca na água. Então são lenticelas, e aqui sim são as raízes do ficus. Então são essas mudinhas que eu vou fazer o plantio no substrato, no vaso bem grande, e vou fazer o plantio junto com vocês. Então
vamos, né, agora para a próxima etapa desse vídeo, porque eu estou gravando em partes. Então hoje é dia 28 de outubro e eu quis mostrar, né, o começo, o surgimento das raízes, que, né, às vezes é um pouco demorado, mas acontece. Tem também uma outra estaca de burgundi, vou mostrar, gerando raízes. Ainda está no início, então vou aproveitar esse momento que vai ser legal mostrar isso para vocês. Ó, tá vendo? É essa estaca aqui, tá vendo? Ó. Então tem uma raizinha começando a surgir. Então tá vendo? Aqui nesse local tem uma raiz, sabe? E é apenas uma raiz, então a gente tem que ter delicadeza com a muda. E é um pedaço de estaca super pequeno, gente, que eu decidi fazer, mas eu estou tendo cuidado para que ela gerasse raízes. Foi demorado, já estou com essa estaca aqui há 3 meses gerando raiz. É um processo lento, mas funciona, tá vendo? E agora vem uma raizinha, né? Tem uma folha aqui do burgundi, então em breve também já posso fazer o plantio dela. E além daquelas 2 mudinhas de ficus elástica burgundi que ainda estão enraizando, quase prontas para eu plantar, eu também vou plantar essas 2 juntas, tá vendo? Então, pretendo, né, fazer um vaso com 4 mudas, 4 estacas, então vou colocar essas 2 e aquelas outras 2, né, que eu mostrei primeiro, que estão enraizando. Então vai ficar um vaso, né, com 4 mudas inicialmente. Então, essas 2 aqui eu gerei anteriormente, já mostrei em vídeos no canal, inclusive na atualização. Então, elas estão crescendo. Olha que coisa fofa essas folhinhas, gente. Essa aqui, então, é a mais nova, super redondinha. É o ficus elástica burgundi, é bem lindo, tá? Aqui tem uma estípula vermelha que já está se soltando. Então, vou plantar essas mudas, né, que eu já enraizei, elas já estão, né, mais desenvolvidas, mais crescidinhas. Então, decidi plantar elas juntas. E também comprei um substrato, que é um substrato, né, para plantas, para mudas em geral, para jardinagem. Então também vou usar uma mistura desse substrato com um pouco de terra do quintal, né, como eu sempre faço. Então eu faço essa mistura com terra do quintal, com substrato de floricultura, porque aí eu consigo uma mistura, né, mais adequada para o plantio que eu gosto mesmo. Mas aí na sua casa também você pode decidir, né, qual é o melhor substrato para você. E agora eu vou te mostrar qual é o vaso que eu comprei e vamos descobrir juntos, né, porque nem eu sei, é uma surpresa. Então vamos lá. Então aqui está a caixa enorme que chegou pra mim dos Correios com o vaso. Gente, ela tá tão grande que eu acho que é o tamanho máximo permitido pelos Correios, sabe? Acho que tem 1 metro de verdade, de boas. Então, eu não sei qual é a cor do vaso que veio, vou descobrir junto com vocês. Então eu vou abrir essa caixa agora pra gente descobrir, então, qual é a cor do vaso, né, que eu vou fazer o plantio das minhas mudas de ficus elástica burgundi. Então vou cortar aqui com uma tesoura. Vamos lá, tô bem ansioso. Eram 4 cores de vaso, gente. Tinha rosa, tinha também uma cor azul, um verde e também um cinza. Eu vou colocar meu celular no tripé para ficar mais fácil para eu abrir a caixa. Então a cor de vaso que veio pra mim é o rosa. É um rosa bem clarinho, tá? Eu gosto dessa cor. Também gosto muito desse tipo de vaso, o tamanho. Eu acho ele bem bom, gosto dele pra plantar. Inclusive é o mesmo vaso da minha costela de Adão, da minha Monstera Deliciosa, porque quando eu comprei esse vaso, eu guardei o nome da marca, porque eu realmente gostei bastante do vaso. E agora eu comprei esse outro vaso pra plantar, né, as mudas de ficus. Porque é um vaso que tem um tamanho muito bom, ele é resistente, sabe? É um material super bom, então compensa bastante. E agora fazer vários furos nesse vaso para plantar as mudas. No dia 28 de outubro eu mostrei para vocês como estava o surgimento e o desenvolvimento das raízes do Ficus elástica burgundi. Hoje é dia 7 de novembro, então já se passaram 10 dias de lá para cá e as raízes já estão suficientemente crescidas e desenvolvidas a ponto de que eu possa plantar no substrato. Então agora é isso que a gente vai fazer, vem acompanhar comigo
todo esse processo de replante, que por sinal eu adoro fazer isso, é super divertido. E fica a dica pra você aí, porque eu vou fazer 2 tipos de plantios bem legais e bem interessantes aqui nesse vídeo, para exemplificar as 2 formas que você pode fazer quando você fizer as mudas aí na sua casa. Então vem acompanhar comigo. Vou começar então o plantio das mudas de ficus elástica burgundi e eu vou começar por essa. Essa eu decidi plantar de uma forma individual nesse vaso, para que você possa ver como é esse processo e que caso você queira fazer, né, uma muda com apenas uma haste, é super possível e é mais fácil. O próximo vaso que eu vou fazer é um porte diferente, né, um padrão diferente, então ele tem uma outra técnica e eu vou começar por essa que é bem simples. Então essa estaca já está comigo na hidrocultura há 5 meses, acredite se quiser, é uma planta super lenta para enraizar, tá? Às vezes é mais rápido, mas normalmente demora, tá? E aí eu tive paciência e recentemente as raízes surgiram, então agora elas já estão suficientemente desenvolvidas para que eu possa plantar no substrato. E aqui tem um pedacinho de caule, veja que foi muito curto o pedaço de caule que eu selecionei. Eu fiz isso porque eu já estou acostumado a propagar essa planta, então para mim é mais fácil, mas eu sempre sugiro que você faça com uma estaca maior, porque aí se não der, né, se porventura ela apodrecer, você corta, vai cortando onde apodreceu e continua tentando até que dê certo, né? Então agora eu vou plantar essa estaca no substrato, ela estava nesse potinho com água, e eu vou usar para isso um vaso relativamente pequeno, é um pote 15 ou 16 aproximadamente, tá? 16 centímetros de diâmetro, que é de uma ponta até outra. Tem também uns 12 centímetros de altura, né? E muitos furinhos embaixo. Isso é importante para que toda a água entre e saia pelo fundo do vaso, porque essa planta ficus não gosta de ter raiz encharcada. Vou usar de substrato um pouco de terra do quintal que eu já peguei. É uma terra rica em matéria orgânica, gosto muito dela para plantar, mas não uso sozinha porque fica terra muito argilosa e ela acumula muita água, então sozinha não gosto. Vou misturar para isso um pouco de substrato comprado em floricultura, é uma fórmula pronta. Esse aqui tem um pouco de chips de coco, um pouco de turfa também, e ele é enriquecido com NPK, então é um substrato até já mais adubado e favorece o crescimento das mudas. E aí eu faço uma mistura, né, desses 2 compostos, e é isso que eu vou usar para plantar essa estaca de ficus elástica burgundi. Eu faço essa mistura aqui, por quê? Porque um substrato para ficus, principalmente, ele precisa ter uma granulação mais soltinha e que não acumule água, porque essa planta não gosta de ficar com raízes encharcadas. Então, de preferência, use um substrato à base de casca de pinos. Se você não tem, vai no que você tiver ou no que encontrar, mas procure essa formulação, né, mais porosa e mais aerada, que não vai acumular muita água nas raízes da planta. E aí o que eu faço é colocar aqui no vaso uma quantidade suficiente, completo até mais ou menos uma distância que eu vejo que vai ser necessária. Faço uma caminha aqui para alocar, né, para colocar a minha planta aqui, e vou usar também um tutor. Aqui eu estou usando um cabinho de bambu, que ele é envernizado, ele é mais tratado, então ele não apodrece tão fácil e ele resiste, né, à rega da planta. Então vou colocar aqui no centro, porque é ele que vai dar sustentação para essa estaca, já que é uma estaca super, né, frágil, ela ainda é jovem, não está enraizada aqui no substrato, então ela precisa dessa sustentação, né, para conseguir se manter. E aí a gente calcula mais ou menos como é, né, que eu vou fixar essa estaca aqui nesse bambu, né, nesse tutor, no caso que eu estou usando. Então tenho aqui uma fita de durex comum, normal, e aí, ó, eu vou colocar de uma forma que eu consiga fixar essa estaca ao máximo aqui nesse tutor, porque ela não pode ficar bamba, senão corre o risco dela, né, se fragilizar, quebrar raízes, porque as raízes crescidas na água são extremamente sensíveis e elas precisam de sustentação. Então eu vou fixando aqui da forma que dá, para ela ficar bem fixa, bem firme mesmo, e não corra, né, o risco de se soltar, de ficar bamba, né, e de prejudicar o crescimento das raízes.
Então organiza da forma que der, mais ou menos. Se ficar um pouquinho bambo também não tem problema, porque quando a gente completar com o substrato, ela vai ficar mais firme. Então agora eu finalizo colocando o substrato com delicadeza. Eu faço muita sujeira, como sempre nessa mesa, mas aí o importante é também não apertar o substrato, porque é bom que ele fique mais soltinho, sabe, bem aerado, porque a raiz desenvolvida na hidrocultura é uma raiz um pouco mais sensível, tá? Então precisa ter cuidado e delicadeza ao lidar com ela. Então, né, organiza o substrato, faz com que ele fique bem organizado ali dentro, bem firminho, aperta um pouquinho a sua muda para ela ficar firme também, mas não aperta muito o substrato para ele não se compactar, porque é ideal que ele fique bem soltinho e bem aerado. Então assim eu finalizei o plantio dessa estaca, tá vendo? Ela está bem firme e agora ela vai desenvolver os novos brotos nesse local, então ela vai ter um crescimento, né, vertical aqui dessa forma e vai ficar uma muda super linda que eu vou mostrando para vocês o desenvolvimento dela. Já plantei, também vou regar com a mesma água que estava na propagação. E aí é normal que quando a gente molha, né, às vezes o substrato ele se organiza, então ele desce um pouquinho e é necessário colocar mais um pouquinho. Então coloca mais um pouquinho para ficar suficiente. Então assim, já finalizei esse primeiro plantio e agora vamos continuar com o plantio do segundo vaso que eu já tinha mostrado para vocês. Continuando então com os replantes, agora vamos para a parte mais interessante, que é o vaso gigante de Ficus elástica burgundi que eu estou criando. É um padrão um pouco diferente de plantio, que envolve várias mudas em um único vaso e também é super simples. Vou usar então as estacas que estavam enraizando na água também. Elas são, né, com um pedaço um pouco maior de caule do que as anteriores. Então, ó, tem raízes já suficientes para eu plantar no substrato. É legal, é importante que elas tenham pelo menos uns 3, 4 dedos de comprimento, sabe? Aqui tem essa maior, né, no caso, e tem outras menores, mas eu sei que já é suficiente. Então, deixo elas reservadas. E aqui também tem mais uma que eu estou tendo muita delicadeza com ela, porque ela tem várias raízes aqui dentro e a gente não pode ficar mexendo nessas raízes, porque elas são extremamente sensíveis e quebram muito fácil. Então, olha a quantidade de raízes dessa estaca, gente. Foram muitas, tá vendo? Aqui foi bem legal o processo de enraizamento. Ele é bem diferente, né? A natureza é algo inesperado. Então, às vezes é poucas raízes e às vezes são mais. Então, vamos seguir com os replantes, então eu vou mostrar como vai ser todo esse processo. Vou usar para isso o vaso que eu já tinha falado para vocês que eu ia usar, que é esse pote bem grande. Ele tem 33 centímetros de diâmetro, que é de uma ponta até outra, e também tem 30 centímetros de altura. É um tamanho muito bom de vaso para o plantio que eu vou estar fazendo aqui. E também vou usar outras mudas de ficus que eu já vou mostrar para vocês. Aqui estão as outras duas mudas de ficus que eu vou usar no plantio, que eu já tinha mostrado. Então, quem acompanhou o processo de propagação do Ficus elástica burgundi na playlist sobre reprodução de Ficus elástica, acompanhou, né, como foi a geração de mudas e o desenvolvimento dessas estacas. Agora elas, né, já estão crescidinhas, então elas também estão com as folhas ficando maiores. E eu vou plantar as 4 mudas juntas nesse vaso. Então, vamos lá. Vou começar. Importante é que o meu vaso tem muitos furos embaixo que eu já furei, porque é importante que toda a água saia pelo fundo do vaso, para que não fique acumulada, né, encharcando as raízes, porque ficus não tolera raiz encharcada. Então faça bastante furos no seu vaso. Aqui eu fiz 8 furos, é suficiente para esse tamanho de vaso, tá? E vou usar também isopor como camada de drenagem. Às vezes uso argila expandida, mas vou usar isopor. Esses aqui vieram nas minhas caixas de planta que eu recebi da Floricultura Nosso Planeta Flora em unboxing. Já mostrei para vocês, inclusive, em vídeos. Inclusive no vídeo da planta espelho que eu recebi deles. Caso você queira, vou deixar na tela final e também no cards. E aqui eu vou colocar, então, esse isopor. O interessante de usar isopor aqui nesse caso é que vai ficar super leve, gente. A argila expandida também é leve, mas o isopor é super leve, então não vai pesar o vaso, porque já vai ficar um vaso grande, né? E aí, quanto mais leve, melhor para a gente ter mobilidade com ele. Acima do isopor, vou usar
como manta de drenagem. Um pedaço de pano de chão, é de tecido 100% algodão. Você pode usar manta bidim, o tecido que você tiver, mas a gente vai com o que tem, então vou usar esse pano de chão. E funciona com muitos outros tecidos, qualquer tecido, inclusive folha de jornal. Papel serve também, porque a intenção aqui é apenas fazer uma barreira para que a terra não passe, né? E não entre em contato com o isopor. Com o tempo, as estacas, as mudas vão enraizar, então a função, né, desse tecido também já terá sido cumprida, porque tanto o tecido quanto a folha de jornal vão apodrecer, né, se decompor, mas aí até isso acontecer, as plantas já estarão enraizadas e estará tudo certo aqui nesse vaso. Então, fiz, né, a camada de drenagem. Vou usar substrato. Então, vou usar um pouco de terra do quintal, que eu já peguei. É uma terra rica em matéria orgânica, gosto muito dela para plantar, mas não uso pura e sozinha, porque não gosto dela pura e sozinha, porque com o tempo ela vai se compactando, fica um pouco argilosa, então não gosto de usar somente ela. E por isso eu vou misturar um pouco de substrato pronto comprado em floricultura, esse aqui. É um material à base de tufa, como eu já disse, com a fibra de coco, e também é um substrato já adubado. Isso é muito bom porque vai favorecer o crescimento das mudas. Então eu coloco aqui, faço uma mistura entre eles para que se incorporem, né? E aí vai fazendo de acordo com o tamanho do seu vaso, né? Vou colocar mais terra do quintal. E coloco mais substrato. A gente vai fazendo essa proporção, mais ou menos é 50% de um, 50% do outro, mas não tem uma quantidade muito certinha, porque isso é muito no olho, né? Não tem uma receita muito pronta, então vai da forma que você for observando por aí como está sendo. Vou colocar mais substrato. E aí, lembra de deixar um espaço para fazer as regas mesmo e também para colocar as mudas. Eu já tenho aqui duas mudas já enraizadas, estão no substrato, então eu preciso de um pouco de espaço para conseguir colocar elas. Então, ó, já fiz mais ou menos uma quantidade boa aqui para colocar as mudas e vou começar então a organizar as minhas mudas aqui no substrato da forma que elas serão plantadas. Então, como eu vou usar 4 mudas aqui nesse vaso, vai ficar uma para cada lado. Então, será, né, 2 em direções opostas e ao mesmo tempo similares. Vou colocar então a primeira e aí eu vou começar com as mudas que já estão enraizadas, que são essas, tá? E depois eu coloco as mudas menores, porque aí é mais fácil. Então, o que a gente faz é, eu vou colocar essas mudas no cantinho desse vaso, para fora, porque é assim que elas vão se desenvolver. Então eu quero que elas cresçam para os lados, então eu vou colocando elas mais próxima da lateral do vaso possível. Então eu fiz uma covinha aqui mais ou menos para colocar a estaca. Vou remover ela do vaso então nesse momento, gente. Vamos lá, eu dou uma leve apertadinha nas laterais do vaso. Acho que ela já está enraizada, porque já tem alguns meses que eu plantei. Ó, saiu certinho. Então, ó, veja bem. Vou tentar mostrar um pouco das raízes. Então, tem várias raízes, mas elas são finas, porque ficus elástica e ficus lirata são plantas que são árvores, mas eles têm raízes bem finas. Então, ó, retirei e vou colocar elas com as mudas, né, com os brotos e as novas folhas para fora, nessa direção. E é isso que vai formar, né, esse porte do vaso bem cheio. Então, vou organizando e colocando as estacas sempre para fora. E aí, vai planejando mais ou menos como será a altura de cada uma delas. E aí você vai colocando nesse sentido. Sempre para fora. E aí, organiza o substrato. Para a gente vir com as próximas mudas. Então, agora eu vou colocar a outra na direção oposta a ela. Faço aqui uma cova.
e vou retirar a outra muda do substrato. Essa aqui ainda inclusive está com um tutorzinho que eu coloquei para auxiliar no crescimento dela, assim como eu fiz com a muda anterior, que eu plantei também no pote individual. É importante ter esse auxílio do tutor, porque senão elas ficam muito bambas, né, muito frágeis, e é perigoso, com qualquer vento até elas ficam danificadas. Então eu aperto aqui no vaso e essa aqui tá mais grudadinha, gente. Então tem que ter mais paciência, mas com calma a gente consegue. Ó, se soltou. Essa aqui, inclusive, está mais enraizada, por sinal, tá vendo? Ela tem mais raízes, mas ainda assim são raízes finas, tá vendo? Então, com cuidado, eu também vou simplesmente colocar ela aqui no vaso, na direção oposta. Então, oposta a essa, e também com a muda, né, com o broto para fora, porque eu quero que elas cresçam nessa direção. Então, organizo, coloco e completo com o substrato aqui nas laterais. E aí vai dando tudo certinho. Pode organizar a sua estaca, né, para que ela fique bem firme, mas não aperta o substrato. A gente quer que ele fique bem solto e bem aerado. E agora sim eu vou colocar as mudas que eu enraizei pela água. E agora é o momento mais desafiador aqui, porque muda enraizada na água, ela é mais sensível e a gente precisa ter muito cuidado no momento do plantio. Para auxiliar, então, né, no plantio das mudas, então, ó, eu vou calcular aqui como é que eu quero que elas fiquem. Então, eu vou colocar, tá vendo que aqui tem as raízes, é uma estaca, e ela vai emitir o broto, né, o novo galho vai crescer para esse lado, assim como essa estaca. Então, eu quero colocar ela nessa direção para que ela cresça para esse lado. E assim é que a gente vai formar esse padrão, né, de vaso bem grande. Então, eu coloco aqui, vou utilizar aqui nesse plantio o auxílio de um tutor. É importante ter um tutor porque a estaca, né, a muda é bem jovem e ela ainda é muito frágil. Então eu coloco esse tutor que vai auxiliar na fixação dela aqui no substrato. E também vou colocar um pedaço de fita. Então eu coloco porque é isso que vai dar sustentação a essa muda aqui. É importante, gente, não aconselho fazer sem, porque senão o risco de qualquer ventinho, qualquer problema, a sua estaca é danificada. E aí, ó, coloquei, organiza o substrato aqui, que aí fica tudo certo. Poderia ter colocado um pouco mais baixinho, então eu vou abaixando o meu tutor, que a estaca também se abaixa. Vou precisar retirar, gente, e aí tem que ter cuidado mesmo, tá vendo? Porque eu acabei colocando muito pra cima, ela precisa ficar mais pra baixo, tá vendo? Soltou, é perigoso, pode ser que no meio desse processo eu perca a minha estaca, ela não vigore, então são coisas que acontecem, né? Mas a gente tem que estar preparado para lidar com isso também, porque não é garantia, né, de que dará certo, é uma tentativa, né? São testes, experiências, mas a gente espera que dê certo. Então, organiza o substrato, e por isso também é importante usar esse substrato com essa granulação bem fininha e bem aerada, porque isso também ajuda nesse processo, sabe? E, né, faz com que a estaca fique com um substrato de aeração que favoreça o crescimento dela. E agora, então, eu finalizo com a minha última estaca, que será essa. Então, a mesma coisa. Faço aqui uma cova, uma caminha. Essa aqui tem uma raiz mais profunda, então o que eu vou fazer é isso. E também vou colocá-la com essa pontinha aqui virada para fora, porque é daqui que virá um novo broto, como nos outros casos que eu já mostrei. Então faço uma covinha, coloco a minha estaca. Aqui eu nem precisaria colocar tutor, sabe? Porque ela já está mais desenvolvida. Mas caso queira, também pode colocar. Então eu vou colocar esse tutor que está imenso, inclusive, mas a gente precisa, né, prezar pela segurança da estaca. Então coloquei, fecho com a fita. Daqui uns dias também já pode retirar, porque elas ficaram firmes, tá? Não tem muito problema. Então organizo, completando com o substrato. E muito cuidado, muita delicadeza. O importante nesse momento é isso, é delicadeza para lidar com essas mudas, porque elas são sensíveis. Aperta um pouquinho para elas ficarem firmes, tá? Mas não compacta muito o solo. Então, é basicamente esse o plantio.
E aqui, né, sempre deixar um espaço é bom. Eu posso completar com mais substrato? Posso, mas aqui já está bom porque eu consigo, né, já é uma quantidade de terra suficiente para elas enraizarem e poderem crescer quanto planta. E a gente plantou, vamos regar. Então rega as mudinhas, principalmente as estacas mais jovens, porque elas precisam de uma boa hidratação. E também já pode começar a fazer adubação. Para quem gosta de adubar, já pode começar porque já está na hora. Então plantou, rega as mudas. E agora esse vaso vai se desenvolver de uma forma bem legal. E eu vou mantendo vocês atualizados sobre o crescimento, né, desse vaso. Eu espero que isso dê certo. Aqui a gente está fazendo testes. Não tem nenhuma certeza de que dará certo, de que funcionará. A certeza maior é de que essas duas que já estão prontas continuem se desenvolvendo. Pode ser que uma dessas duas sintam esse processo de transição, porque foram mudas enraizadas na água e elas são mais sensíveis. Então a gente torce para que dê certo, mas pode acontecer de uma muda ou outra não vingar e também tá tudo bem, porque é normal e faz parte da natureza. Eu espero que você tenha gostado desse plantio. Não esqueça, se ficou alguma dúvida, escreva para mim nos comentários. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.